Hoje, então, nós vamos meditar em mais um assunto que abrange membros dessa família também, a família de Cristo, a nossa família aqui. E nós vamos falar hoje sobre alguns membros que vivem na condição de solteiros, que estão ali na espera, né, de um esposo, de uma esposa, ou talvez que não estão na espera, que talvez entendam de Deus que a vida que Deus tem para eles é uma vida a sós, de total dedicação a Ele, ou membros também que passaram por uma situação de viuvez, e que hoje, né, encontram-se nessa situação a sós novamente. Eu queria dar uma observação que o tema hoje não vai ser para situações de divórcio, tá? Dentro dessa série Família terá uma semana que nós meditaremos sobre o assunto mais específico de divórcio. E eu já quero quebrar uma barreira aqui, já quero tirar da tua mente, não permitir que você caia no erro de pensar, hoje o assunto não é para mim. Estou vendo aqui que hoje está formado bastante por casais, né, por famílias, né? Mas não caia nesse erro achando que a mensagem hoje não é para você, tá bom? Toda palavra ela é inspirada por Deus para nosso crescimento, tá bom? E também quero dizer que por você fazer parte de uma família em Cristo, você vai ter irmãos, naturalmente você vai ter irmãos que estão nessa situação. Mas, para todos, vocês vão ter irmãos que podem estar nessa situação. Vocês, de repente, conhecem alguém que talvez vive uma situação de viuvez também. Então, é muito bom nós estarmos com o coração aberto para tudo que Deus vai falar para nós hoje. E o título da mensagem é A Jornada que Deus nos deu. A jornada que Deus nos deu. Por que esse título, né? Porque para alguns a jornada que Deus tem é uma jornada em casal, né? Para outros talvez não. Então a história, o texto que nós vamos comentar essa manhã aqui é uma das histórias mais lindas da Bíblia, assim, uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Acredito que todo mundo, se não todo mundo, quase todo mundo aqui conhece, que é o livro de Ruth. E o livro de Ruth, ele é um livro narrativo, a gente chama ele de livro narrativo, porque ele é um livro que narra uma história. E a gente consegue tirar dessa narrativa pontos de ações de Deus na vida dos personagens que vão fazer parte dessa história. E eu quero começar orando. Deus, eu quero, Deus, te entregar hoje essa manhã aqui, te entregar essa mensagem nas suas mãos, Pai, que o teu Espírito hoje, Deus, possa falar aos nossos corações, Pai. Que tu possas agir livremente nessa manhã aqui, que a gente possa aprender de ti, que a gente possa, principalmente, não só ouvir, mas obedecer, Deus, aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. O Senhor é nosso convidado de honra e a gente te agradece por podermos nos reunir, Deus, como família, num local assim, Pai, livre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, te entregamos essa celebração nas tuas mãos. Amém. E eu quero começar, então, no primeiro capítulo. Ruth é um livro curto, em 4 capítulos, né? Então, dá para ler fácil aí em casa. E vamos começar ali em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim: Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas,
uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por 10 anos, por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os seus 2 filhos e sem também o marido. Bom, deu para ver que o livro é bem narrativo, né? O livro vai contar uma narrativa que não tem mistério. E acho que, como eu falei, eu acho que todo mundo já deve, ou quase todo mundo já está familiarizado com a história, né, de Noemi e Ruth. Mas o livro aqui, então, ele vai começar a dar alguns personagens importantes, né, para nós. Ele vai falar de uma família que tinha quantas pessoas? 4, né? Marido, a mulher e 2 filhos. E que eles foram para um lugar, uma região, porque eles estavam passando fome na região de Judá, na região de Belém de Judá. Então a Bíblia fala que eles tiveram que ir para uma região, né, de Moabe, região de Moabe. Dando um contexto para vocês, a região de Moabe, ela não era uma região amiga de Israel. Bem pelo contrário, ela era uma região rival de Israel. Ele era um povo que não era parceiro dos israelitas. Ele era rival. E que tinha uma cultura muito diferente. Uma governança diferente. As festas, né, cultuais eram diferentes. E principalmente deuses diferentes. Para você ter uma ideia, tinham rituais em Moabe que aconteciam que envolvia sacrifício humano. Então vocês conseguem ver a diferença, né, em relação ao povo de Deus. Então era um lugar terrível e principalmente já era terrível por si só. Imagina para um israelita, né, um descendente, né, ali do povo de Deus. Lugar terrível. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o lugar mais perigoso que você já esteve? Pensa agora aí, qual foi o lugar mais perigoso que você já esteve? Bom, eu já tive numas bocadas assim em Porto Alegre, né? Porto Alegre, Alvorada ali, que tinha que andar com o carro bem devagar, assim, a rua era bem estreita, né? Não tinha como manobrar, o carro entrou aqui, tem que ir até o fim. Bem devagar, tinha que baixar os vidros, porque eles tinham que olhar quem está dentro do carro, e tinha que baixar os faróis. Não podia entrar com farol assim, tinha que entrar com... Então era uma bocada bem complicada, assim, né? Mas qual foi o lugar mais perigoso que você já foi? Agora tu imagina tu ter que pegar a tua família e ir morar lá. Conseguiu pensar nisso? Agora, foi isso foi pior que isso. A situação de Elimeleque e Noemi aqui. Foi pior que isso. Por quê? Porque quando tu vai para um lugar desse, tu não é inimigo das pessoas que estão lá, né? Tu vai para lá e tu ainda vai ter que conhecer, as pessoas vão te conhecer. Aqui o povo era inimigo do teu povo. Então é mais ou menos essa situação aqui que aconteceu. Então, né, ao se mudar para lá, diz que o marido, né, o líder da casa, o pai da família, morre, e agora a viúva Noemi fica com os seus 2 filhos. Agora piorou a situação, né? Piorou a situação. A vida já estava bem complicada, né? Só em morar lá. Mas agora, né, formar família lá, né, e após um período de aproximadamente 10 anos, vai falar que os filhos dela também morrem. Que tragédia. Agora piorou mesmo. Então agora Noemi, né, o texto diz que Noemi ficou viúva e agora, né, acompanhada também de outras 2 viúvas. Então agora nós temos 3 viúvas na história. Bom, a maioria de nós aqui, eu não conheço a história de todo mundo, mas pelo que eu estou vendo aqui, eu conheço algumas, não passou pela experiência da viuvez, né? Mas talvez você já viveu, já conviveu, conheceu, conversou com alguém que já. E por mais que a gente pense na situação da pessoa, por mais que a gente converse, a gente não consegue realmente se colocar no lugar daquela dor ali. A gente consegue até imaginar um pouquinho, mas sentir a dor que aquela pessoa está sentindo é impossível, né? Imagina, né? A pessoa que você passou a vida inteira junto, você fez planos junto, você passou pelas dificuldades junto,
Você teve refeições ali diárias com aquela pessoa, riu, chorou, teve filhos com aquela pessoa, e um dia acaba chegando que você não tem mais essa pessoa para sempre. Imagina o golpe. Isso aconteceu com Noemi, aconteceu com Orfa e aconteceu com Ruth. E ao olhar a história, nesse momento parece que Deus perdeu o controle, né? Parece que Deus perdeu o controle, parece que Deus está punindo ela porque saiu talvez de Belém de Judá, né? Parece que Deus aqui não está mais olhando. E eu sei que essa pergunta é a pergunta que mais paira na cabeça de alguém que viveu uma situação assim. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo? Por que eu perdi meu esposo? Por que eu perdi minha esposa? E o primeiro ponto que eu quero te trazer essa manhã é te lembrar que Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Seja você viúvo ou solteiro, saiba que Deus não perdeu o controle da situação. As situações que acontecem na vida não tornam Deus mau. Nós falamos nos juniores essa semana mesmo, né, que coisas boas, coisas ruins, também acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Nós não podemos pensar que, né, porque nós somos cristãos, nós estamos blindados, né, de doenças, nós estamos blindados de traumas, de dores e até da morte nesse mundo, né? Bom, a história então vai seguir, nós não vamos ler, né, toda a história, mas eu vou aqui contar um pouco da história, mas eu te indico, né, a leitura. Fala que a Noemi, então, ela descobre, ela ouve que lá na terra dela voltou a ter comida, Deus começou a abençoar novamente a terra, e ela decide então voltar, e ela chega para aquelas duas noras, e diz assim, olha, não precisem vir comigo, fiquem na terra de vocês, vocês estão livres. O marido de vocês, meus filhos morreram, então vocês estão livres, fiquem à vontade, voltem para a sua terra, voltem para a sua cultura, voltem para as suas famílias de origem. E diz que a órfã resolve ficar então, agradece e eu vou ficar, mas diz que Ruth decide acompanhar Noemi. E o texto é de Ruth 1, 15 e 16, que vai falar exatamente desse momento, que diz assim, então Noemi a aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, para que eu te abandone, e que não te acompanhe mais. Aonde fores, irei, aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que lindo esse momento da história, né? Aqui eu quero trazer o nosso segundo ponto. Deus sempre envia apoio. Deus sempre envia apoio. Talvez você tenha uma vida sozinha, né? Ou você conhece alguém, né? Sempre lembra que você tem que estar pensando, né, nos teus irmãos. Mas essas pessoas, às vezes, elas não aceitam ajuda, né? Mas às vezes é Deus que está providenciando ajuda, Deus está estendendo a mão ali, e a pessoa escolhe não aceitar a ajuda de Deus. Então, se Deus está te mandando ajuda, aceite. Ele cuida de todos os seus filhos, e Ele estará contigo até o fim. Agora eu quero falar, agora no geral, tá? Para toda igreja. O meu desejo, meu desejo de verdade, é para que Deus, né, fale aos nossos corações hoje sobre como nós podemos nos envolver com esses queridos que não estão numa situação, né, de casal ainda. E uma dica prática que eu posso dar é, convide essas pessoas para passar tempo. Chama esse amigo solteiro, amigo viúvo que você tem para passar tempo juntos. Ouça eles, comam juntos, orem juntos, façam coisas juntos. Sirva o seu irmão.
Você pode estar sendo o apoio de Deus para aquela pessoa. Já pensou nisso? Tu pode acabar sendo o apoio de Deus para aquela pessoa. No de Noemi, no caso de Noemi, foi quem? Foi Ruth, a sua própria nora. Mas na vida do seu amigo pode ser você. Bom, então a Bíblia ela vai nos narrar, né, que aquelas mulheres então voltam para Belém, e o povo lá fica surpreso, né, fazia mais de 10 anos que não viu Noemi, né, então agora já volta ali, já com a família totalmente diferente, e ela traz, né, Noemi agora traz consigo dores, né, uns traumas, ela até muda de nome, né, naquela época o nome tinha uma baita importância, né, hoje também, né, hoje a gente coloca, né, o nome dos filhos, por que é esse nome? Esse nome aqui é por causa do apóstolo, né? Por que é Pedro? Não, porque Pedro é o homem que, né, Deus, né, que Jesus, assim, ele mais estava perto e tal. Por que era o João? Porque o João era o discípulo amado. Então, os nomes hoje já têm um pouco de significado, né? Mas naquela época era muito maior. E Noemi significava agradável. E ela, devido às situações da vida dela, ela pede para chamarem ela de Mara, que significa amarga, amargurada, né? Então, ela volta de Moabe amargurada. E ela tá sendo tratada. Por quê? Porque uma viuvez tem dor e a cura não é feita de um dia para o outro. A dor não vai embora do dia para a noite. Mas então agora surge um outro personagem na história que se chama Boaz. A Bíblia vai falar que ele era um homem que tinha muitas posses, que tinha plantações, que tinha empregados, e que ele também era um homem temente a Deus. Você vai ver que ele tratava bem os seus funcionários, ele saudava, né, com a saudação do Senhor. E Ruth, então, ela tem que procurar alguma coisa para fazer lá, né, para conseguir comida. Ela vai então trabalhar na plantação, ela vai recolher espigas lá na plantação, espigas de milho lá na plantação de Boaz. E Boaz, né, como eu falei, já era um homem que temia o Senhor, era um homem bom. Ele permite então, porque, né, ela não era funcionária dele, ela estava indo lá para recolher as espigas que caíam, né? E ele então permite, ela diz, não precisa recolher, e diz para o funcionário, deixa ela pegar as espigas que ela quiser aqui, deixa ela levar. Talvez ele já estava um pouquinho de olho também, né? Mas né, deixa ela recolher o que quiser aí. E ao retornar para casa daquele dia de trabalho, Ruth chega lá e a Noemi pergunta, que nem a gente faz hoje em casa, né? Quando a gente, e aí, como é que foi o teu dia, né? Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Para o homem talvez foi bom, mas para a mulher vai ser um pouco mais longo, né? E a Noemi então pergunta para Ruth, como é que foi o teu dia? E ela responde isso aqui, Ruth 2, 19 a 20. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela acrescentou, aquele homem é nosso parente próximo e um dos nossos resgatadores. Um resgatador era assim, naquela cultura, quando morria, né, morria o homem da família, ele tinha, né, suas posses, seus rebanhos, sua mulher, né? E os resgatadores eram os parentes próximos que iriam administrar aquelas coisas. Eles iriam então assumir as terras, a herança, né, do falecido, e inclusive tomar conta da viúva. Não necessariamente significava que ele tinha que casar com a viúva. Significava que ele tinha que suprir, manter, né, apoiar, sustentar aquela família. E isso acontecia para que aquela família que o legado daquela família não deixasse de existir. E aqui Deus manda mais um apoio para aquelas viúvas, né? Mandou um parente, que é engraçado que até Noemi havia esquecido dele, né? Ela estava tão
com o golpe da tragédia da família, estava tão, assim, aérea, que acabou esquecendo que tinha parente, né? E a história avança e vocês vão ver que sim, Boaz e Ruth se casam. Uma linda história, né? Numa linda história de amor ali, que foi Deus mesmo que orquestrou. E conta isso no capítulo 4, versículos 13 e 14. Diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela tornou a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Lembra como é que estava a situação dessas mulheres lá no início? Quebradas, né? A sensação de esquecidas, talvez, por Deus, né? Distantes do seu povo. Agora elas estão novamente na sua casa, novamente no seu povo, novamente com o seu Deus. E Deus providencia não só um suporte, mas providencia também uma geração, uma continuidade geracional. E o terceiro ponto que eu quero te dizer hoje, são só 3 pontos. O terceiro ponto é que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a vida do seu irmão. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus tinha um plano tanto para a vida de Ruth, que envolvia um casamento, quanto para a vida de Noemi, que não se casou novamente. Já prestaram atenção que aqui os planos foram diferentes aqui, né? Os planos de Deus para a vida de uma envolviam um casamento, um novo casamento. Na outra, não. Na outra, ela viveu viúva para o resto da vida. E ambas terminaram felizes, porque o Senhor tinha um plano para a vida delas. E eu quero te dizer hoje, Deus tem um plano para a sua vida. Você é casado? Deus tem um plano para a sua vida. Você é solteiro? Deus tem um plano para a tua vida. Você é viúvo? Deus tem um plano para a sua vida. Agora eu quero falar um pouco para os solteiros agora, tá? Deus tem um plano para ti. Você deseja se casar? Amém. Ore por isso. Ore bastante por isso. Para que Deus mande o varão ou a varoa certa para você. Ore. Essa é a segunda decisão mais importante da tua vida. Mas assim, enquanto você vive esse momento de espera, presta bem atenção. Enquanto você vive esse momento de espera, não deixe de viver para o Senhor com tudo. Isso é muito sério. A vida de solteiro, ela dá uma liberdade, né, um desapego diferente para quem é casado. Correto ou não? Correto. A maioria, e sabe que a maioria dos missionários hoje enviados para o mundo, eles são mulheres, a grande maioria são mulheres, e grande parte dessas mulheres são solteiras. Porque tu imagina a situação, né? Tu ser enviado lá para um interior da Ásia, assim, lá do Sri Lanka, e tu ter que, né, se mover com toda a família e criar a tua família lá, né? E um texto que eu quero trazer aqui está lá em 1 Coríntios 7, 32 a 34, que diz assim, aqui é Paulo falando, tá? Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem que é casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, se preocupa com as coisas deste mundo, em como agradar ao marido. Então, Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, né, ele está aconselhando, dizendo, olha, quem é casado, ele tem que se preocupar com o que ele chama de coisas desse mundo, não são as coisas ruins, são as atividades que uma família envolve, né?
Quem tem família aqui, tu sabe o que eu estou falando, né? Mas o solteiro, ele tem uma liberdade maior. Ele tem uma liberdade para viver esse mundão loucamente. Não, né? Não é isso que Paulo está falando aqui, né? Paulo está dizendo para que se preocupe com o quê? Com as coisas do Senhor. Cuida do que tu faz com o teu tempo, solteiro. Cuida com o que tu faz com o teu tempo. Falamos, né, que Deus tem um plano para cada um de nós. E eu quero dizer para ti, o plano de Deus para você não começa quando você casa. O plano de Deus para você não começa quando você se casa. Você que hoje encontra-se na situação de solteiro, não perca o teu tempo. Cuide das coisas do Senhor, dedique-se a Ele. Você vai ver que talvez Deus vai te levar a locais que os casados não conseguem ir. Pensa comigo na obra missionária, né? Numa região bem distante, que eu falei assim, lá no interior da Ásia, ou no interior da Amazônia, e você ter que levar uma família junto, com filhos, como é que ia ser para lidar com as coisas deste mundo, que nem diz aqui, educação de filhos, né? Preocupação com o sustento de toda a família, né? Porque daí um sustento para 3 pessoas, 4 pessoas é outro sustento, né? Então tu pensa como ia ser difícil para administrar isso tudo, né? Agora para um solteiro é muito mais fácil para ele ir lá e fazer a obra, se preocupar com as coisas de Deus, o sustento é só para ele. Então tem espaço no reino de Deus para todos. Existem alguns, né, eu não estou dizendo que... existem alguns que Deus ele dá o dom do celibato. Preciso falar isso aqui hoje. São pessoas que o Senhor dá a capacidade, né, é um dom mesmo, né? Dá a capacidade de viver uma vida sem a necessidade do casamento. E porque aquele que não quer casar, né, a própria palavra diz, se é para não casar, mas ficar ardendo, ficar pegando, né, ficar, como é que é? Tem uma versão bem bonita assim que diz assim, mas não. Mas é para ficar assim queimando, né, de fogo, case-se. Mas tem por isso que é dom, entendeu? Por isso que é dom. Nós temos uma amiga que ela é missionária e ela tem entendido o chamado de Deus para a vida dela de uma forma solteira. Ela é missionária, já foi missionária fora do país, em locais bem complicados mesmo de ter, de uma família, né, trabalhar. E ela vive 100% dedicada ao Senhor. E o próprio Paulo foi uma pessoa que viveu de tal forma. Imagine, né, o Paulo enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou, tendo mulher e filhos junto, né? Imagina todas aquelas perseguições, né? Deve chegar para a mulher dele, onde é que está o teu marido? Hoje está preso. Né? Daí amanhã, não, ele vai sair amanhã, parece, tá? Para onde está o teu marido? Ele pegou o navio, ele está indo lá para a Ásia. Não ia dar, né? Ia ser complicado, ia ser até irresponsável, né? Como um pai de família, né? Então olha o que Deus fez com Paulo e os lugares onde, né, Paulo levou o amor de Jesus. O homem que mais escreveu livros na Bíblia vivia uma vida sós, né? Dedicada ao Senhor, sem estar casado. E agora eu quero falar de uma pessoa, de uma mulher aqui. O nome dela é Amy Carmichael. Vai sair algumas fotos dela aí. Amy Carmichael. Ela foi uma missionária irlandesa que dedicou 55 anos da sua vida trabalhando na Índia, sem nunca retornar ao seu país de origem. 55 anos na Índia. Carmichael fundou a Dohnavur Fellowship. Eu estou lendo aqui, tá? A Dohnavur Fellowship, em 1901. Vai aparecer Que lindo, né? O que é a Dohnavur? Dohnavur, primeiro, ela está situada, né,
no estado de Tamil Nadu, a 48 quilômetros da ponta do sul da Índia. A comunidade Carmichael transformou Donavur em um santuário para mais de 1.000 crianças. Essa fundação, pode voltar a foto das crianças ali? É isso aí, ó. Essa fundação, ela salvou crianças da exploração sexual e abandono. As crianças eram vendidas por seus próprios pais para o templo, onde a princípio elas iriam estar servindo aos deuses, mas na verdade isso envolvia prostituição infantil e trabalhos forçados. E ela ia lá e não sequestrava, mas ela ia lá e tirava as crianças do templo, não permitia que as crianças iriam para lá e levava elas para um santuário que ela criou, assim, um espaço de recreação para as crianças. E ela diz que Amy morreu com 85 anos de idade na Índia, e essa instituição que ela criou, a Donavur Fellowship, continua o trabalho missionário, apoiando agora mais de 500 pessoas em uma área de 160 hectares com 16 creches e um hospital. Eu mostro o mapa agora ali. Se tu não está entendendo onde é que é o negócio, assim, ó, ali está o mapa mundi, né? Ali está o Brasil. Primeiro, lá na Índia, tá? Já começa aí. Aí, chegando na Índia, já é boca braba, né? Pode avançar. Tá? Ela não só vai para a Índia, mas ela vai para o sul da Índia ainda. E não só naquele estado todo de laranja, ela ainda vai para a pontinha do sul da Índia. Interior do interior, assim. Lá no final do mundo. Me diz qual que seria a capacidade de tu levar a tua família inteira com sustento, com coisa para administrar para aquele cantinho ali. Ó. Ali é onde fica a instituição. O legado dela ficou marcado até hoje. A prostituição nos templos foi proibida na Índia a partir de 1948. E ela ainda pegou essa lei sendo estabelecida na Índia. Que testemunho, né? Que testemunho, né? Algo que ela lutou tanto. Então a sua vida foi marcada por uma disciplina espiritual de ferro e um foco absoluto em sua vocação missionária. Ela é autora de vários livros e devocionais e permaneceu solteira até o fim da sua vida. Então, você solteiro, no que você tem se dedicado? Eu quero te encorajar a gastar essas horas que você tem a mais a se dedicar nas coisas do Senhor. E o que seria se dedicar nas coisas do Senhor? Eu quero dar algumas dicas práticas assim para você que tem mais tempo. Para você que não tem o ministério do casamento para administrar, para pastorear. Primeira dica é: leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia, tem mais tempo, leia a Bíblia. Segundo, ore mais. Tenha uma lista de oração. Ore por si mesmo, pelas pessoas, pela nossa igreja, pelos seus sonhos, pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, pelas missões. Terceira, próxima dica, né? Leia livros que te aproximem de Deus. Leia livros. Não perca tempo nas redes. Redes, se fosse bom, já não tinha esse nome, né? Rede é sempre para, né? Outra dica: sirva a sua igreja. Tem tempo, sirva a sua igreja. Se envolva em algo para falar de Cristo para as pessoas aí fora. Pensar, eu estou com tempo sobrando, quer saber? Eu vou me inscrever em alguma coisa, eu vou fazer algum esporte, alguma coisa, vou me envolver, porque eu quero falar de Jesus para as pessoas. Visite outros irmãos. Solteiro, você pode ir a lugares que outros talvez não possam, assim como a Amy Carmichael foi. E agora, para você que é casado, mas que faz parte dessa igreja, eu quero te encorajar, como lá no início falei, a cuidarmos e sermos presentes na vida dessas pessoas que hoje vivem essa situação, né? A mensagem ela tem que tocar no nosso coração e te fazer querer agir. Não é uma mensagem só que vai entrar e vou viver minha vida, né? Nós precisamos dar atenção a hoje
quem vive uma vida sozinha, seja pela viuvez, e daí nesse caso com dor, né? Ou que seja na espera, né, na oração pelo marido ou mulher que Deus tenha para ela, né? A jornada que Deus nos deu. A nossa família, a nossa série família, ela está sendo demais. Ela vai falar sobre, não dá para dizer tudo, né? Porque é muita coisa, mas ela vai tocar em, que nem eu falei, tocar em coisas que talvez vai ser dolorido, talvez vai mexer em coisas sensíveis, e também vai te preparar para conversar com pessoas que estão nessa condição de sensibilidade, numa posição de necessidade, de apoio. Então vamos juntos, né, crescer junto com o Senhor e com os nossos irmãos e recapitular os 3 pontos. Primeiro, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Segundo, Deus ele sempre envia apoio. E o terceiro, Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Senhor, mais uma vez queremos te entregar, Deus, os nossos corações e te entregar a nossa vida, Deus, nas tuas mãos. A gente nunca sabe onde o Senhor vai nos levar, o que o Senhor vai fazer com a nossa vida, mas o que nós sabemos, Deus, é que o Senhor não perde o controle, que o Senhor ele sempre manda um apoio, o Senhor nunca nos deixa sós, Deus, e que o Senhor tem um plano para cada um de nós também. Deus, eu oro, Deus, por esses irmãos, essas pessoas que talvez está vindo na nossa mente nesse momento, que hoje não vivem, Deus, uma vida casada, não vivem uma vida em casal, Deus. Eu peço por essas almas, Senhor, eu peço, Deus, que Tu possa estar cuidando delas, e por favor, Pai, faz a Tua igreja também, Deus, agir e cuidar dessas pessoas, Pai. Elas fazem parte da nossa família, Pai. Elas são parte da nossa família, não de sangue, Deus, mas a família em Cristo, a família que é maior, uma família que no final vai ser a que importa. Então, Senhor, eu te peço que nós possamos ter os nossos olhos bem abertos, Deus, para ver as pessoas que hoje precisam desse abraço, que precisam desse apoio, que precisam dessa companhia. Te agradeço porque Tu tem feito maravilhas, Deus, no nosso meio, e que a gente possa viver tudo que o Senhor tem para nós. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.